E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões. Hoje estaremos fazendo a revisão da aula 4. Então, se estiverem preparados, vamos nessa! Pessoal, antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês que aquele vídeo com as correções dos exercícios matemáticos vai sair, tudo bem? Vai demorar um pouquinho, porque estamos com problemas técnicos relacionados a essa quarentena. Mas assim que a estrutura estiver pronta, o vídeo vai ser postado no canal. Então, começando aqui, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre análise de transformações térmicas. Precisamos, nesse primeiro momento, novamente recordar o que é temperatura, o que é calor e o que é equilíbrio térmico. Bom, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Vocês estão cansados de me ouvir falar isso. Calor é a energia térmica em trânsito do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Equilíbrio térmico é o processo pelo qual dois corpos no mesmo ambiente com temperaturas diferentes passam para que eles atinjam sempre a mesma temperatura. Isso é algo natural e isso é previsto pela lei zero da termodinâmica. E agora entramos no assunto de hoje, transformações. Existem na natureza dois tipos de transformações: transformações químicas e transformações físicas. Uma transformação física é quando não altera a estrutura, a composição de um determinado objeto, como por exemplo amassar uma folha de papel. Isso é uma transformação física. Uma transformação química é quando eu altero as propriedades básicas daquele material, como por exemplo em um processo de combustão ou em um processo de enferrujamento. Antes da combustão eu tenho a árvore, depois da combustão eu tenho o carvão. Eles, apesar de serem feitos de carbono, possuem composições completamente diferentes. E aqui vem um outro tema que nós já ouvimos falar antes: calor latente. Bom, tem que lembrar o seguinte: calor latente é a quantidade de calor necessária para fazer uma porção de um material mudar de estado físico. Para quem não lembra desse conceito, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês. Nós podemos olhar aqui nessa tabela então, que para cada substância eu tenho um calor latente diferente. O calor latente ele pode ser dividido entre calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Pessoal, cuidado, não é calor latente de ebulição, tudo bem? Ebulição é o ponto de temperatura onde a água passa a ferver. Vaporização é o processo pelo qual a água se transforma de líquida em vapor. Eu preciso ressaltar isso porque a água não se transforma em vapor apenas aos 100 graus Celsius. A água se transforma em vapor tendo qualquer temperatura acima da que ela se encontra. Se não fosse desse modo, não teria como haver chuva, que nada mais é do que a vaporização de poças da água e da água de um rio, por exemplo. Aqui na sequência, então, nós vamos ver como descrevemos a mudança de estado físico da matéria. Nós podemos fazer isso de duas maneiras. A primeira é com um gráfico de curva de aquecimento, que é esse gráfico que está aqui embaixo. Uma segunda maneira é com uma coisa que chamamos de diagrama de fase. Eu vou explicar tanto a curva de aquecimento quanto o diagrama de fase na sequência, porque eles vão voltar a aparecer para nós. Antes disso, nós precisamos recordar apenas quais são os estados físicos da matéria e quais são os nomes dados às suas mudanças. Então, os estados físicos principais são sólido, líquido e gasoso, fusão, vaporização, condensação ou liquefação, solidificação e, no caso direto, sublimação. Vamos para um exercício então. No gráfico ao lado, temos a letra T. O que ela representa? Letra T, aqui no meio, desse nosso gráfico. Bom, então aqui eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Isso aqui é um diagrama de fase. Esse diagrama tenta representar como algo se comporta com relação às variações de pressão e temperatura. Então nós temos basicamente dois gráficos em um. O primeiro gráfico é esse em forma de parábola e o segundo é esse gráfico que vem da parte de baixo. A ideia aqui é a seguinte: nessa região eu tenho esse meu material no seu estado sólido.
ele está passando pelo processo de fusão e, ao mesmo tempo, ele está passando pelo processo de sublimação. Lembrando que fusão é a transformação do sólido para o líquido e sublimação é a transformação do sólido para o vapor. E essas duas curvas, elas se encontram justamente no ponto T. Ou seja, o ponto T é um ponto chamado de ponto tríplice. O que isso significa? O ponto T é um ponto que, com a pressão e a temperatura correta, a substância pode se encontrar nos 3 estados físicos da matéria ao mesmo tempo. Nesse ponto T pode ser tanto sólido, quanto líquido, quanto gás. Seguindo o diagrama, temos a curva final, que vai até o ponto C, que é justamente o processo de vaporização. Então, a resposta correta nesse caso é a letra A, que a água pode coexistir nos seus 3 estados físicos simultaneamente. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar um copo com água e colocar no micro-ondas e deixar lá por um tempo significativamente grande, você vai encontrar água líquida com uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Você consegue fazer com que essa água entre em ebulição e chegue até 106 graus Celsius, de acordo com a potência do seu micro-ondas. Ou seja, não necessariamente toda a água se torna vapor a 100 graus Celsius. Ela pode existir ainda, mesmo com temperatura superior. Já uma curva de aquecimento é uma maneira visual de representar os processos de transformações físicas. Então, no trecho A, nós temos um processo que é o aquecimento do sólido. No trecho B, nós temos a água em estado sólido se transformando em estado líquido. Ou seja, eu tenho o processo de fusão. No trecho C, eu tenho o aquecimento da água líquida, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. No trecho D, eu tenho agora o processo de vaporização da água, que é a transformação da água para vapor. E no trecho E, eu tenho agora o aquecimento da água como vapor. Vamos agora então para o nosso segundo exercício. Uma amostra de 1 litro de água é colocada em uma chaleira e levada ao fogo para passar café. Imagine que uma pessoa desatenta deixa todo o conteúdo da água vaporizar. Sabendo que o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama, determine a energia térmica fornecida para a água. Para resolvermos essa questão, vamos usar a nossa equação de quantidade de calor para uma mudança de fase, Q igual a ml. Lembrando que Q é a quantidade de calor envolvida no processo, M é a massa da matéria ou da substância que vai passar pelo processo e L é o calor latente, ou de fusão ou de vaporização. A primeira coisa que nós precisamos saber é quanto 1 litro da água representa em massa. Para isso, precisamos saber que a densidade da água vale 1 litro por quilograma, ou seja, 1 litro de água equivale a 1 quilograma. Desse modo, nós podemos escrever que 1 litro tem, então, 1000 gramas. Por que eu preciso usar em gramas e eu não uso em quilogramas? Porque o meu calor latente está dado em gramas. Eu tenho que manter sempre as mesmas unidades. Uma vez transformado, Q igual a massa 1000, calor latente 540. 1000 vezes 540, 540.000 calorias. Uma outra forma de escrever isso seria 540 quilocalorias. Nessa próxima questão, nós temos a mesma ideia, porém agora o processo envolvido é a fusão. Quanto de calor 1 cubo de gelo a 0 graus Celsius e de massa 30 gramas precisa receber para derreter completamente, mantendo ainda a temperatura de 0 graus Celsius? Dado calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Então, nessa questão, você vai usar novamente Q igual a ml. Massa 30, L 80. 30 vezes 80, 2.400 calorias. E nesse último exercício, nós temos que
Avaliar o diagrama de fase. Bom, a ideia aqui é a seguinte, é que o ponto A representa o material ou a substância realizando sublimação. O ponto B representa o ponto triplo ou o ponto tríplice dessa substância. O ponto C significa ponto de fusão ou ponto de solidificação, dependendo do caminho que está sendo realizado. O ponto D representa ponto de vaporização ou ponto de condensação e o ponto E é considerado ponto crítico. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!